Informação, entrevistas, tudo o que acontece em Itajubá. Apresentação, Tenente Melo. Bom dia, ouvintes da Jovem FM. Uma grande alegria para mim estar hoje aqui diretamente dos estúdios da Jovem. Willer Cantuária, companheiro aqui na técnica. Que prazer é estar hoje iniciando aqui a estreia do nosso programa Café das 9 com o Tenente Melo. Que alegria estar nessa rádio tão especial. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mafra, o Willer, toda a equipe da Rádio Jovem que tão bem me recebeu. Estamos aí com a live no Instagram da Jovem, é isso mesmo? Com a live no Instagram. Ô Willer, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes que uma grande emoção para mim e boas lembranças me traz, o Willer está hoje aqui. A primeira vez que eu estive numa rádio aqui em Itajubá, e aqui eu estou trazendo as memórias lá dos anos 2003, 2004, por ali, época que eu trabalhava na Imbel. Eu estava na diretoria do Clube 16 de Julho, e a primeira rádio que eu estive como convidado foi aqui na Rádio Jovem. Era uma sexta-feira de manhã, Willer. A nossa querida e saudosa Ambrosina Paiva me recebeu aqui no programa para falar alguma ação, não vou lembrar agora especificamente qual, mas uma ação do Clube 16 de Julho. Então não poderia ser diferente, eu faço questão de render essa justa homenagem à nossa querida, saudosa, essa dama da sociedade itajubense, Dona Ambrosina, toda a sua família que com tanto carinho vive na nossa cidade. E que boas lembranças eu tenho. A Rádio Jovem hoje que me recebe de braços abertos nesse primeiro programa, que Deus possa nos abençoar, que o Café das 9 possa ser um canal de muita informação para você, nosso ouvinte. Sempre com muito respeito, sempre com muito carinho e com o cuidado de levar a informação correta, que é importante para você que mora em Itajubá. Essa é a nossa missão aqui, nessa 1 hora que nós teremos toda quarta-feira, a partir das 9, na parceria do Willer aqui na técnica, que é quem sabe mexer nos botões, e que eu possa honrar esse espaço, caro ouvinte, com o máximo de respeito e cuidado, sempre com as informações que vamos levar para vocês. Willer, cumprimento nossos ouvintes aí, é sempre bom ter um companheiro aqui no microfone conosco. Queria dar as boas-vindas em nome da direção da rádio a você. É sempre importante ter pessoas do bem, pessoas competentes, agregando, somando, né? E você, ouvinte da Jovem, pode participar pelos canais de contato, né? Nas redes sociais Jovem FM 987 e você, pelo streaming também, no site, no aplicativo. E você começa muito bem hoje com uma pessoa que é formidável, muito competente. Apresente seu convidado. Vamos já anunciar aqui o nosso convidado. Você, nosso ouvinte, poderá participar também pelo WhatsApp da Jovem FM, que é o 99203-3013. Vamos repetir? O WhatsApp da Jovem FM é o 99203-3013. Você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário. Nosso primeiro dia de programa. Estou nervoso? Estou, Willer. Estou nervoso. Eu sempre venho aqui como convidado e hoje apresentando o programa. Eu sei da responsabilidade que tenho, porque essa rádio é uma rádio tradicional e respeitada em nossa cidade, e sei da audiência que a Jovem FM tem, então toda nossa preocupação em respeitar muito o nosso ouvinte. Então eu estou nervoso sim, acho que dá para perceber na minha voz, mas à medida que o programa for passando, acho que a gente vai tranquilizando e acalmando aí. Uma boa manhã para nós, essa quarta-feira quente que está lá fora, hein, Willer? Muito calor. Só tome um café e sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, Willer. Mais uma vez, meu cumprimento ao Dr. Mafra, toda a equipe da Jovem, que nos recebe tão bem nesse nosso primeiro programa de hoje. O nosso convidado de hoje, ele ocupa 2 cargos muito importantes na nossa cidade. Então, como o objetivo do nosso programa é levar para você, nosso ouvinte, informações relevantes para o nosso dia a dia, assuntos importantes que fazem a diferença na nossa vida, no nosso cotidiano aqui em Itajubá, nada mais justo do que receber aqui no nosso programa pessoas que têm aí a responsabilidade de tomar decisões que afetam a nossa vida. Então eu fiz questão de convidar, é um convidado especial porque é meu amigo, um cara que eu respeito pra caramba, e a gente sempre tem uma troca muito boa, muitas oportunidades de conversar. Nosso vice-prefeito e secretário de saúde,
Dr. Nilo Baracho. Nilo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso programa. É um prazer demais te receber aqui e eu tenho certeza que o nosso ouvinte, a nossa população, tem muita dúvida e precisa de muita informação que só você tem e que esse canal possa ser utilizado nesse sentido. Bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia muito especial, meu amigo Tenente Melo, que hoje inicia, né, um novo programa na Jovem FM, que você tenha muito sucesso, eu tenho certeza disso, pela sua competência, pela sua transparência, pela sua vontade de servir Itajubá. Então, parabéns. Cumprimento também a Rádio Jovem FM, o Dr. Mafra, o Willer, por abrir esse espaço aqui. É um prazer estar aqui também. Também tenho ótimas lembranças da Rádio Jovem, né? Fizemos aqui inúmeros programas muito interessantes. Então é um grande prazer e uma honra estar aqui hoje, Melo. Nesse momento, né? Iniciando o seu programa e a gente poder estar aqui. Então eu estou muito feliz também e compartilho com você um pouco desse nervosismo, né, da estreia do programa, mas juntos tenho certeza que nós vamos cumprir o objetivo de hoje, que é levar com transparência, com a verdade, as informações para a nossa população. Eu acho que o nervosismo faz parte, Nilo, quando a gente tem aquela preocupação de sempre fazer bem feito, né? Sim. Quero compartilhar com os nossos ouvintes, o Nilo sabe disso. A ideia era que hoje o nosso programa estreasse com o nosso prefeito. Sim. Até por questão de hierarquia, o nosso prefeito Christian, nós fizemos o convite, ele aceitou, estava tudo certo. Só que, como todos já devem saber, o nosso prefeito está positivado para a Covid. Sim. Então, está já bem, já tem no finalzinho, né, da sua convalescença. Mas por precaução e por orientação médica, ele segue em casa, ele e a Lília, sua esposa. E aí, prontamente, como bom vice-prefeito que acionei Nilo. E aí, Nilo, vamos, não, como bom vice-prefeito, estaremos lá. A ideia era iniciar com o prefeito e no segundo programa ter o vice-prefeito. Mas os dois sempre trabalham juntos, a gente vê o trabalho do Nilo e do Christian sempre juntos, uma equipe aí muito bem sintonizados. Então, o Nilo está aqui de braços abertos e de peito aberto também para as perguntas e respostas, claro, para perguntas dos nossos ouvintes e dar a resposta que a nossa população tanto precisa. Nilo, eu quero começar o nosso programa. Primeira pergunta: depois de 1 ano, você aceitaria de novo ser vice-prefeito? É uma boa pergunta, né, meu? 1 ano nada fácil, né? Nada fácil. Mas, assim, essa é uma pergunta que eu tenho certeza que a resposta seria a mesma, sua também, né? Nessa mesma condição. Porque quando a gente analisa, né, as nossas carreiras, tudo que a gente trabalha fora, né, que construiu, e depois a gente aceita vir para a vida pública, é porque a gente tem alguma coisa dentro da gente diferente, um sentimento diferente, de realmente se importar com a população, de querer o melhor. Então, sem dúvida, é muito difícil, né? O cargo de secretário de saúde, que eu tive a honra, né, na gestão do nosso ex-prefeito Rodrigo Vieira, de assumir durante 4 anos, é dificílimo, e agora, né, um grau a mais de dificuldade também de estar como vice-prefeito, e como você falou, numa proposta diferente, um vice-prefeito realmente que ajuda o prefeito sempre que é requisitado e está ali para trabalhar junto. Então, a dificuldade é imensa, mas sem dúvida eu aceitaria tudo de novo, né? Até porque esse é um compromisso que eu tenho com a população de Itajubá e vou cumpri-lo da melhor forma possível. Deus abençoe, porque o sucesso de vocês é o sucesso de Itajubá. Exatamente. Doutor Nilo tem uma carreira muito bem reconhecida, uma carreira muito bem estruturada, e exatamente nesse sentido, Nilo, a gente pergunta, porque não é comum vermos profissionais bem-sucedidos, né, ingressarem na política, porque você acaba deixando de lado a sua carreira. Você era professor universitário da Faculdade de Medicina, farmacêutico de formação com mestrado e doutorado na área, então um técnico realmente da área, e acabou, né, entrando aí na vida pública, e isso deixa de lado, não tem como, né? A gente acaba deixando de lado parte da nossa vida profissional. Isso não é comum. Porém, na equipe Christian e Nilo, isso é muito presente. Nós vemos grandes profissionais ocupando secretarias, profissionais reconhecidos na sua área. Vamos pegar aqui o Conrado Navarro como exemplo, que é o secretário-geral de Coordenação Geral e Gestão, que é um cara que todos nós respeitamos muito e temos orgulho de
e dizer que é itajubense e que está lá, né, na equipe de vocês, e assim podemos citar vários exemplos, mas começo pelo seu. Como é que foi deixar a vida acadêmica, a vida técnica, que é aquilo para o qual você passou a vida inteira se preparando, estudando, que não é fácil, e deixar isso um pouco de lado para entrar na vida pública, que aí já não fica tudo na sua mão. Na vida pública a gente depende da escolha da população para que a gente ocupe aquele cargo. Como é que foi essa mudança aí, bem radical? É uma excelente pergunta, né, Melo? Sem dúvida, a prefeitura tem quadros ali maravilhosos, isso que me anima também, muita gente técnica, né? Também poderíamos citar, são muitos lá, muito bem qualificados, mas o Bruno também, nosso secretário de Agricultura, né? Tem pós-doutorado, teve uma vida acadêmica, né? Inclusive foi professor da Unifei. Bom, nesse sentido, para mim foi muito difícil. E aí, de novo, mais uma característica, né, que nos une, eu e você, né? Nós somos professores, amamos isso. Então foi muito difícil deixar a sala de aula e as pesquisas na Faculdade de Medicina, que a gente teve a honra de liderar um grupo, e a partir desse grupo nasceu de fato a pesquisa na Faculdade de Medicina. Isso gerou uma revista científica que hoje foi encampada pelo Hospital de Clínicas, é uma revista brasileira, mas internacionalizada, escrita também em inglês, reconhecida mundialmente. Então, fruto do trabalho nosso como pesquisador na Faculdade de Medicina. Então, tudo isso foi muito difícil, mais de 20 anos dando aula para a Faculdade de Medicina, para os alunos de medicina, não só aqui, como eu tive oportunidade em outros lugares. Mas, como eu te falei, né, chega um momento da sua vida e, sem dúvida, eu acho que todos nós buscamos zona de conforto, mas quando a gente alcança, a gente tem que ter a altivez de tentar mudar o nível da nossa vida, porque a zona de conforto, cada dia, eu tenho mais certeza que ela, a médio e longo prazo, ela destrói uma carreira brilhante, ela destrói uma mente brilhante. Então, nesse momento, eu entendi como um chamado, uma oportunidade, é uma coisa que estava latente em mim. Eu sou, né, de Baipendi, cidade aqui próxima, e sempre vivi muito a política. A política lá é muito acalorada. Minha família sempre teve membros envolvidos com a política, e eu sempre tive isso comigo, mas nunca exerci a política partidária. Então, como secretário e depois colocando meu nome à disposição para vir na chapa do Christian como vice, eu vi a chance também de entrar realmente para a vida pública e poder contribuir de uma forma diferente para a sociedade, né? Fico muito feliz de ter ajudado a formar centenas, talvez até milhares de médicos e de outros profissionais de saúde. Mas agora, poder interferir com as ações, né, que a gente faz na saúde, auxiliando o Christian, interferir na vida de 100 mil habitantes, é uma oportunidade extremamente gratificante. Eu sou muito agradecido ao povo de Itajubá e a Deus por essa oportunidade. Ô Nilo, o termos alguém técnico, né, numa função tão importante como a vice-prefeitura e também na Secretaria de Saúde fez toda a diferença nesse momento crítico que nós passamos. Eu acho que não tem como a gente ignorar. Os 2 últimos anos foram realmente únicos na nossa história, na história da nossa civilização, com a pandemia que assolou o mundo e ainda está aqui. E nesse momento, termos alguém tecnicamente qualificado para tomar as decisões mais difíceis, né, e para orientar o prefeito ali no momento de assinar um decreto ou outro, que são aquelas decisões que afetam a vida do nosso ouvinte, aquela pessoa que está trabalhando, tentando levar o pão para casa, o seu sustento, e uma canetada do prefeito pode afetar isso. Ter alguém realmente qualificado ali do lado fez toda a diferença. Como é que você avalia, Nilo, a postura que a prefeitura adotou, né, no último ano, em 2021, em relação à pandemia? Como é que você hoje, olhando para trás, faz esse balanço? Tivemos números muito difíceis de lidar, todos nós perdemos amigos, né? Você é um desses, a gente compartilhava da dor de perdermos amigos para essa doença terrível. E como é que foi, e aí eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, estar por detrás, né, nos bastidores das decisões a serem tomadas. A gente sabe que não era fácil, e aí nesse momento fez a diferença a sua formação. Como é que foi viver esse um ano aí?
Bom, Melo, essa pergunta leva a uma reflexão muito grande, né? Eu voltaria até mais um ano, em 2020, em março, né? Aquele fatídico março, que quando tudo começou mesmo no Brasil e a gente viu necessidade, né? À época, o prefeito Rodrigo viu a necessidade, indicado por nós na secretaria, uma decisão dificílima de cancelar aquela festa maravilhosa dos 201 anos, e dali para frente a gente viveu realmente, né, momentos terríveis, muito, muito difíceis. Só para lembrar aqui o pessoal, a decisão foi tomada dia 16 ou 17 de março de 2020. Exatamente. O aniversário da cidade, 19 de março, estávamos literalmente na véspera do grande evento. As vésperas, dificílimo, e sem nenhum caso, né? E aí que eu digo, então foi um ano também muito difícil, pelo desconhecimento da pandemia. E naquele momento é como se a gente tivesse, né, a campo com um inimigo terrível, que a gente sabe, cada vez ele está se mostrando mais terrível, agora com a variante Ômicron, e a gente de olhos vendados e sem nenhuma arma na mão, assim que eu vejo. E aí a gente tinha poucas coisas, poucas informações que vinham da China, a China muito fechada, então a gente não sabia o que era verdade, o que não era, e um pouco mais de informação na Europa, porque no Brasil o vírus entrou através da Europa, da Itália. O primeiro caso foi um brasileiro que foi para a Itália. Então era o que a gente sabia, e aí nisso é muito comum, né, os próprios cientistas, né, se equivocarem, porque a coisa está começando, né? O conhecimento está sendo gerado. Então a gente procurou ser o mais sensato, e desde o início da pandemia eu sempre falava, o importante dessa pandemia é a gente ter o time, ou seja, ter o tempo certo de tomar a decisão. Como você falou muito bem, decisão numa situação dessa é extremamente difícil. A população pode ter certeza que a gente fica com o coração apertadinho de tomar as decisões, mas precisam ser tomadas. Aí é importante ter à frente do poder público pessoas que têm coragem de tomar as decisões. Porque decidir, né, a gente fazer uma festa maravilhosa é fácil. Agora você decidir, né, que você tem que aderir a uma onda mais restritiva, que tem sim que restringir o comércio, né, naquela época. Lembrando que era um outro raciocínio, a gente não tinha arma. Hoje isso é diferente. A gente está com muitos casos, né, no Brasil, no mundo, e temos que tocar a nossa vida, fazer algumas pequenas restrições, como foi o caso aqui, o prefeito Christian, né, na minha opinião, indicado por mim também e apoiado, tomou a decisão naquele momento, difícil também agora, recentemente, de não deixar a formaturas, né, da Unifei e da FEP acontecer, porque a Ômicron, ela transmite muito fácil, então quando tem 1.000, 2.000 pessoas, né, a coisa pode se alastrar muito mais. Então, mas, como muitos pedem, não, tem que fazer lockdown. Nesse momento, não. Né, porque nós temos que continuar pensando. É um problema grande de saúde, mas o problema é tão grande, ou pode ser até maior, se a gente for desastroso das nossas atitudes, como você falou, nos nossos decretos, ele pode ser desastroso para a economia e para a parte social. Então agora é diferente, nós estamos no campo de batalha com o inimigo, com novas armas, mas nós também temos armas. Né? 95% da população de Itajubá, que em idade vacinável e que quis vacinar, está vacinada. E são números maravilhosos. Ah, mas a vacina não impede você de pegar a doença. Não, é uma vacina um pouco diferente. Ela não impede em 100% de você pegar a doença. Mas ela te dá uma proteção muito grande, acima de 90%, para não complicar a doença e não morrer. E a gente vê isso claramente nessa onda de Ômicron, porque nós temos comprovadamente a Ômicron em Itajubá, né? Foi um trabalho do Hospital de Clínicas em parceria com o Hospital Albert Einstein, né? Ficou provado que teve casos de Ômicron, como a gente sabe que ela alastra muito fácil. Hoje aí 90% dos casos de Itajubá, pelo menos, a gente pode atribuir a Ômicron. Então nós já tivemos quase 4.000 casos de dezembro para cá, um absurdo. Até então, com quase 2 anos, a gente tinha 10.000 casos. Agora já tivemos mais de 4.000, né? Com 9 ou 10 óbitos. Terrível. Não queríamos que perdesse ninguém. Nos solidarizamos com a família. Uma vida, né, não tem preço. Ela tem valor. E a gente sabe que o valor é muito grande.
né? Então, não queríamos, mas a gente tem que ser realista, né? Pessoas morrem todo dia de gripe, morrem de pneumonia e de outras doenças. Então, quando a gente coloca, né, 10 óbitos em cima de mais de 4 mil, a gente tem uma letalidade de 0,4%, que é 10 vezes menor que a letalidade que tínhamos até então, que era uma letalidade alta, como você falou muito bem, 2021, uma época muito difícil, março, abril e maio, muitos óbitos pela P1. Itajubá foi uma mini Manaus, e a gente sabe que teve uma conexão direta, né? Muitas pessoas vindas daquela região aqui em Itajubá. E aí, pode sim ter sido a porta de entrada da P1, da variante Gama. E essa sim, extremamente agressiva, extremamente letal. E ela é letal de duas formas. Ela tem uma letalidade maior, mas principalmente porque ela leva todo mundo para o hospital. A Ômicron leva a turma para o postinho de saúde, está cheio, mas é para o posto de saúde com sintomas leves. Poucos vão precisar de internação, e muito menos ainda vão falecer da Ômicron, certo? Mas a P1 não, ele leva todo mundo ao mesmo tempo para o hospital, esgota, foi o que a gente viu aqui, esgota a capacidade do hospital, e aí a gente começa a ter os óbitos, não é isso? Ô Nilo, essa sua colocação é interessante, porque aí surgem, né, muitas perguntas em relação a essa questão, e é bom a gente ter a oportunidade de ter alguém técnico, alguém que entende do assunto, porque estudou sobre isso, para poder nos orientar e esclarecer nossas dúvidas. Março de 21, ano passado, nós tivemos esse alto número de mortes aqui na cidade, a variante P1 aqui, como você falou, a mais grave de todas. Os números, e essa é a pergunta que vem recorrente para nós, os números do Hospital de Clínicas e da Santa Casa, em relação à quantidade de óbitos e internados, eram equivalentes? Houve mais mortes, proporcionalmente falando, no hospital ou mais na Santa Casa? Houve alguma diferença que vocês conseguiram medir ou avaliar isso em relação à quantidade de óbitos nas duas instituições? A gente tem duas instituições na cidade que estão trabalhando pesado nessa questão, a gente sabe disso, a estrutura montada e ampliada de ambos, a gente acompanhou isso tudo de perto, mas os resultados, houve diferença se a gente comparar uma instituição com a outra? Bom, muito boa pergunta, e você, né, acompanhou isso muito de perto também, porque a gente teve a oportunidade nessa época de trabalharmos, né, junto à Câmara Municipal numa CPI para avaliar, né, esses óbitos em Itajubá. E lá nós tivemos a oportunidade de apresentar por algumas vezes esses números que são interessantes. As duas instituições, sem dúvida, foram responsáveis por, mesmo com tantas perdas, para que a situação não fosse pior. E mais ainda, elas nos ajudaram muito para regularizar o mais rápido possível essa situação. Itajubá, ela foi a primeira, né, a entrar nessa onda, nessa segunda onda aqui na região, né, mas também saiu bem antes das outras cidades. Isso graças à nossa estrutura hospitalar. Bom, as duas instituições, elas têm tamanho, né, estruturas diferentes. Então, o hospital é a primeira referência em Covid para a região e a Santa Casa a segunda. Isso faz com que o hospital recebeu aí 3, 4 vezes mais pacientes do que a Santa Casa, né? A capacidade dos leitos é bem diferente. Com isso, em números absolutos, a gente teve muito mais óbitos no hospital. Quando a gente normatiza isso, igual você falou, proporcionalmente, e aí tem esses dados oficiais, né, no DataSUS, no sistema do DataSUS, do Ministério da Saúde, que é aberto, a gente vê que não tem diferença significativa entre os dois. Né? Então, os resultados foram semelhantes. Foram muito parecidos. Tá. Então, mais um assunto que sempre surge, eu acho que a gente encerra a Covid nessa questão. Tem que fazer intervalo agora, William? Então, vamos fazer um intervalo agora e a gente retorna com a seguinte pergunta. Vacinação de criança é segura ou não é? Pergunta que a gente vê com frequência aí na internet. Vamos para um rápido intervalo, retornamos daqui a pouco. Você ouvinte, não sai daí. Bom dia, estamos de volta aqui dos estúdios da Jovem FM, ao vivo, Café das 9 com o Tenente Melo, nosso primeiro programa. Um grande prazer ter você, ouvinte da Jovem, conosco aqui. E hoje, recebendo o nosso primeiro programa, Dr. Nilo Baracho, nosso vice-prefeito, secretário de Saúde, trazendo informações atualizadas aí sobre a saúde pública de Itajubá.
Você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário, pelo WhatsApp da Jovem FM, é o 99203-3013. 99203-3013. Daqui a pouquinho eu vou começar a ler as mensagens dos ouvintes que já chegaram aqui no primeiro bloco. Doutor Nilo, a gente encerrou o primeiro bloco falando de vacinação. Eu deixei essa pergunta no ar. Tem muita dúvida, muito questionamento que a gente ouve aí pelas redes sociais, também a insegurança das pessoas em relação à vacinação. Vacina recente, que não teve todo aquele tempo que a gente está acostumado a ter para desenvolvimento. E aí eu queria ouvir de um técnico, um doutor na área, a importância de nós ouvirmos a pessoa que é especialista nisso, né? A gente tem hoje os especialistas de rede social. Aí tem de monte. Mas a gente queria ouvir alguém realmente que é formado na área, que entende isso. Vacinação infantil. Itajubá já começou aí a vacinar as crianças. A Anvisa autorizou. Como é que o senhor enxerga essa questão da vacinação infantil? Ela é segura? O senhor aconselha os pais a vacinar os seus filhos? Há riscos? Como é que isso funciona, tecnicamente falando? Bom, é uma pergunta... Desculpa só cortando. Hoje nós temos politizado muito a questão da pandemia. Exatamente. O Brasil tem feito isso e é um grande erro que nós estamos cometendo. Então vamos analisar isso friamente. Exatamente. Sua visão de técnico, por favor. Bom, e aí, Melo, você falou muito bem, para analisar friamente, eu tenho que analisar no aspecto da ciência. O problema é que também a ciência hoje, ela é questionada demais, nunca foi tanto, e é questionada pelo viés político, né, pela política. Então fica complicado, mas eu, como técnico, como secretário de saúde, eu acho que ninguém esperaria ouvir outra coisa que não fosse uma análise feita friamente pela saúde, né? Mas também não vou deixar de dar a minha opinião como ser humano, e aí eu acho importante, já vou adiantar, eu acho que, acima de tudo, o respeito, que é o que está faltando, ele tem que entrar nessa análise e, principalmente, fazer parte do nosso comportamento. Bom, dito isso, seguinte, nós temos hoje no Brasil 2 vacinas aprovadas para crianças. Uma de 5 a 12 anos, né, que é a Pfizer, que nós já começamos a fazer, e agora está entrando essa semana, né, sendo distribuído, a vacina da Coronavac, que foi aprovada recentemente pela Anvisa para crianças de 6. E aí, como ela não era aprovada ainda de 12 a 17, como a Pfizer, foi aprovada de 6 a 17 anos. Só que a Coronavac infantil, ela é a mesma do adulto, é a mesma composição. Inclusive, Minas Gerais está usando os seus estoques que tinha para mandar para os municípios vacinar as crianças. A Pfizer é diferente, a Pfizer pediátrica é outra dose, é outro volume que você aplica, é uma outra formulação, é uma outra vacina mesmo. Bom, dito isso, o que a gente tem? Né? A Coronavac, o Chile está vacinando crianças de 3 anos em diante, e outros países também vacinando essas crianças. Então, além das pesquisas, nós já temos no mundo mais de 10 milhões de crianças vacinadas. E o resultado até agora, na prática, né, tem sido muito bom. E o resultado também apresentado para se aprovar foi muito bom, com efeitos colaterais muito pequenos, efeitos colaterais mais simples, né, como uma dor no local, principalmente a Pfizer, o que acontece mesmo também com a gente. E nas crianças, interessante, um número de efeitos colaterais bem menores, mostrando que as crianças toleram muito bem essas vacinas. Bom, são resultados de pouco tempo? Sim, né? Sim, mas todo medicamento, chega uma hora, tem uma pesquisa, ele é liberado. Né? Muitos falam assim, ela é experimental. Não é, eu não concordo com esse termo experimental. Porque todo medicamento, e vacina não é diferente, ele precisa de 3 fases para ser liberado. E eu entendo as pessoas que falam que é experimental, porque quando ela entra no mercado, é uma fase, 4ª fase. Então nós vamos melhorar. Todo remédio que entra no mercado, ele é experimental. Porque a 4ª fase é uma concepção. Ela é quando ele está liberado, a empresa tem a obrigação de fazer a farmacovigilância. O que é isso? Fazer um estudo pegando esses resultados dos usos nas pessoas mesmo. Então, ela não é experimental, ela é experimental como todo e qualquer remédio. Quando lançou a vacina do sarampo,
Quando ela entrou na 4ª fase, ela também era. Quando lançamos a vacina da varíola, né, era diferente um pouco, mas também, né, era experimental. Bom, a vacina hoje, o que os dados da ciência mostram é que ela é bastante segura, tá? Tanto para adulto como para crianças. A diferença dessas duas vacinas que você citou aí, Nilo, varíola e sarampo, é que houve mais tempo para as empresas desenvolverem. Ou eu estou errado nisso? Não, muito tempo, porque a tecnologia também era outra, né? Isso aí, por outro lado, que muita gente vê do lado ruim, eu vejo fantástico. Sabe por quê, gente? Cada vez mais nós vamos ter esses problemas de vírus, de pandemias, não tenha dúvida, né? Da agora para frente, o coronavírus, ele vem abrindo, infelizmente, uma fase que a ciência já prevê novas pandemias, tá certo? A gente demorou, teve em 1918, né? E depois, a gripe espanhola, depois nós fomos ter em 2009, que foi o H1N1. Olha para você ver a diferença. Agora já em 2019, que a verdade é essa, lá na China começou em dezembro de 2019, então um tempo muito menor, em 10 anos, o outro demorou 70, 80. Então está encurtando o intervalo entre as pandemias. E aí uma ciência vigorosa que produz uma vacina em 10, 11 meses, cada vez vai ser mais importante para nós, para a gente evitar mortes e transtornos. Então, a gente tem que analisar a luz da ciência. A de varíola demorou 80, 100 anos, não tinha ciência, era incipiente. Né? Do sarampo demorou 40 anos, 30 anos. A ciência andava muito lento, porque não tinha equipamentos, não tinha tecnologia. Hoje você acelera muito mais as descobertas e consegue estudá-las de maneira razoável. Agora, que não tenha dúvida, como todo remédio, né? Tem medicamento que está há 20 anos no mercado, quando vê ele tem que ser retirado do mercado, porque ele apareceu com efeito, que aparece só a longo prazo. Então, isso é o risco que existe de medicamento. Né? Um grande filósofo, o Paracelsus, falava isso, né? Isso a gente estuda na faculdade de medicina, de farmácia, que todo remédio é um veneno e todo veneno é um remédio. Depende do jeito que você usa e da dose que você usa. Então, isso mostra bem, né, o que nós estamos vivendo. Existe o risco? Existe. Mas hoje, para os nossos padrões, pela ciência, é considerado seguro. E aí entra aquilo que eu falei primeiro. Agora, por outro lado, essa é a minha opinião do Nilo, o que falta é o respeito, tá? Porque nós estamos diante de uma vacina que eu não tenho dúvida que economizou milhões de vidas pelo mundo, tá? Acho que a gente poderia ter tido, né, muito mais mortes se não tivéssemos a vacina. Porém, ela não é uma vacina imunizante. A gente usa o termo, vou lá me imunizar. Não, ela não é imunizante, ela não é esterilizante. Porque ela não confere 100% de imunidade. Não quer dizer que você tomou a vacina, você não vai pegar a doença. Mas, por outro lado, ela protege as complicações. Aí vamos por outro lado. Você vê que eu analiso pela ciência. Então, eu fiz um raciocínio aqui, que hoje, politicamente falando, é um raciocínio mais que a esquerda compra. Vacina, acima de tudo. Não é bem assim, não. Eu sou a favor da vacina, mas tem os prós e os contras. Agora eu vou fazer um outro raciocínio, né, que teoricamente a esquerda, né, defende o passaporte. Hoje, tecnicamente, se a gente for falar, a gente não pode ser a favor do passaporte de vacina. Por quê? Porque a vacina não protege 100% de você pegar a doença. Então, digamos que você tomou a vacina e eu não tomei, nós estamos num ambiente, você que tomou, você pode pegar a doença novamente, você pode passar para mim do mesmo jeito que eu, se eu não, né, hipoteticamente não tomei a vacina, eu posso passar para você e para qualquer outro. Então, chega a ser uma certa hipocrisia. E nós temos um resultado real, um experimento aqui em Itajubá real. Nós tivemos uma grande festa de formatura em que se exigiu, isso, detalhe, em Minas não é obrigatório, né? O deputado Bruno Engler fez uma lei, projeto de lei, foi aprovado, sancionou, que não é obrigatório. Então,
da prefeitura não exigimos isso, exigimos a parte sanitária, máscara e tudo mais. É um evento particular, máscara para entrar no evento. Né? Lá dentro é responsabilidade dos organizadores, álcool em gel, o que está no Minas Consciente, nos nossos decretos. Pois bem, lá se exigiu a carteira de vacinação com 2 doses e quem não tinha o PCR com 24 horas. Altamente exigente, o PCR você pode exigir com 72 horas, que também não funciona. Você pode ter um PCR negativo, mas o vírus está dentro de você, mas ainda não se manifestou um número de cópias suficiente para ser detectado pelo PCR. Entendeu? Então, quando a gente analisa na ciência, a coisa é diferente. E qual foi o resultado? Um número muito grande de casos depois disso. Adiantou? Não adiantou. Então, não vamos, né, gente, ficar com essa conversinha. Então, tem os dois lados. Também vacina não adianta nada. Eu, particularmente, sou totalmente favorável. Adianta e a gente prova que vidas, milhões de vidas pelo mundo foram economizadas com a vacina. Graças à Entendo, vacinação. poupadas, né? Então vamos seguir aqui, ô Nilo, tá? A gente tem mais 15 minutinhos aqui, vamos passar para as perguntas dos ouvintes. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui o Edson manda. Doutor Nilo, parabéns pelos esclarecimentos. O Edson Pintor aqui falando. O Edson, um grande abraço. O Wagner também mandou uma mensagem aqui para nós. Bom dia, Melo e o vice-prefeito doutor Nilo. Doutor Nilo, fale a respeito do primeiro transplante de medula óssea realizado recentemente no Hospital de Clínicas de Itajubá. Foi mais uma conquista, mais uma vitória para a nossa cidade. Um assunto realmente que circulou pelas redes sociais na última semana. O senhor acompanhou de perto aí, um abraço para toda a equipe do Hospital de Clínicas, aqui a Rita, que é a minha suplente. Eu fico brincando, Rita, eu não posso ficar doente e ir para o hospital, não, Rita, você é minha suplente. Um grande beijo, Rita. Como é que ocorreu esse trabalho aí, doutor Nilo? Isso é uma parceria muito grande que a prefeitura tem com os nossos hospitais, e é muito importante isso, Melo. A gente está numa fase que a gente considera, né, a Santa Casa e o Hospital de Clínicas, assim, verdadeiros tesouros da nossa saúde. Então, a gente está buscando em cada uma a sua verdadeira vocação, né? Isso é que é necessário. Não tem que ter rivalidade entre uma instituição e outra, mas procurar vocação. O hospital hoje tem mostrado uma vocação muito grande, que é a alta complexidade, é um grande centro de transplantes. Por outro lado, a Santa Casa se destaca em maternidade, em pediatria, também nas cirurgias eletivas, né, de média complexidade. Então é isso que nós estamos trabalhando, para cada um ficar dentro do seu nicho, fazer o que faz de melhor. E aí a população só ganha. Nenhuma instituição não disputar com a outra, fazer a mesma coisa. Isso é uma ideia nossa do governo Christian Nilo, e nós estamos levando à frente. O Hospital de Clínicas, né, já é o 4º transplante que o hospital faz. Então ele se consolidou no sul de Minas. 4 tipos diferentes. Quarto tipo diferente, consolidou como o único hospital do sul de Minas que é quaternário, que faz essa variedade de transplante. E dá um título para Itajubá maravilhoso. É a única cidade com menos de 100 mil habitantes no mundo que faz esses tipos de transplantes. Quais são os 4 tipos de transplante? Então, transplante de rim, fígado, coração e agora medula óssea. Excelente. Então foi realizado em uma parceria com o Hospital Albert Einstein, uma parceria com a prefeitura. Por quê? Todo pedido de novos serviços pelo SUS, para que a população entenda, ele passa necessariamente pela Secretaria de Saúde. Então é importante ter um secretário de saúde e uma prefeitura afinada com as instituições, porque ali a gente pode agilizar, né, e dependendo da gestão, se não tiver esse interesse, essa visão, né, isso demora. Então nós fomos, né, a gente está no Conasems, na diretoria do Conasems, a gente trabalhou muito, queria mandar um abraço para toda a diretoria do Conasems, em especial para o Mauro Junqueira, que é daqui da nossa região, e que foi um monstro também nessa conquista, que ajudou muito o Ministério da Saúde a habilitar o serviço para transplantar medula o mais rápido possível. E aí nós tivemos a felicidade de fazer esse transplante de medula semana passada. É um transplante extremamente delicado, pois você bombardeia, né, com quimioterápico a medula da pessoa, né, você tem que matar a medula velha e implantar a nova. Então chega um momento que a pessoa fica com 0 de imunidade. Então imagina a responsabilidade. Tem que estar extremamente isolada, é só a equipe que entra. Então é um transplante muito cuidadoso,
e que está indo muito bem esse primeiro transplante. Tem notícias do paciente todos os dias e está só melhorando. Em breve nós vamos ter a grande notícia que o enxerto pegou, e aí é uma grande alegria, uma grande felicidade para nós. E já no seu programa aqui, como é estreia, nós temos que dar notícia em primeira mão, né? Opa! O Mauro esteve aqui sexta-feira, junto com o Dr. Wagner, que é o presidente do Hospital de Olhos de Itanhandu, que é uma cidadezinha pequena, mas em termos de oftalmologia está na frente de muito centro grande, e que, através da parceria com a prefeitura, implantou um centro de oftalmologia no hospital, que já está funcionando, fazendo vários tipos de cirurgia de alta complexidade, e o que nós estamos mirando é no 5º transplante, que é o transplante de córnea. E vamos trabalhar, né, já vamos colocar esse pedido oficial agora em fevereiro, e esperamos que ainda esse ano a gente possa realizar o transplante de córnea. E o Mauro veio com uma notícia muito boa, que nós conseguimos, eu trabalhei junto lá ao Conasems, nós conseguimos uma verba direta do ministro, né, o Queiroga, o Marcelo Queiroga, de 1,5 milhão para comprar equipamentos para esse centro de oftalmologia do hospital, que vai ajudar muito. A gente precisa de mais 1,5 milhão, que o total é 3 milhões, para ele ficar pronto para os transplantes. Mas com essa primeira remessa de 1,5 milhão, a gente já consegue fazer uma série de cirurgias que Itajubá nunca tinha feito pelo SUS, e a gente vai começar a fazer. Uma boa notícia aí para começar o ano, então. Exatamente. Itajubá avançando também na área de oftalmologia. Doutor Nilo, vamos tentar ser mais rápido para a gente, porque tem muita pergunta aqui. Vamos lá. Já que a gente falou do transplante, vamos falar também aí do posto de coleta de sangue, inaugurado no final do ano passado. Itajubá agora conta com um posto de coleta de sangue que funciona aqui no bairro da Varginha, na Policlínica da Varginha. Toda quinta-feira ocorrem as doações, né? Então, o nosso programa sempre vai ser nas vésperas de doação. Como é que foi esse trabalho aí? A gente sabe que o senhor faz muitas viagens junto ao Conselho de Saúde, e isso traz resultado para a cidade. Essas conquistas são em razão exatamente de estar presente nessas reuniões, que é de onde são tomadas as decisões, é de onde vêm os recursos. A gente sabe que alguém presente faz diferença na hora. Como é que funcionou aí a liberação definitiva e agora Itajubá tendo, de fato, o seu posto de coleta de sangue aqui na cidade? Bom, Melo, eu acredito muito nisso. Você tem visto os resultados que a gente tem conquistado, que depende muito do Estado e do governo federal. Então, a gente ter essa oportunidade de estar lá é muito importante. Mas eu gostaria de destacar que o passe foi um trabalho maravilhoso que envolveu muitas forças. O fato de eu estar lá, estar levando, manter os documentos em dia, ter um bom relacionamento ajuda muito. Mas sozinho a gente não consegue nada. Você sabe muito bem disso. E nesse processo, né, você ajudou e ajudou muito. Né? O Tenente Melo, né, como vereador, conseguiu uma verba vultosa de 400 mil junto ao deputado federal Gilberto Abramo. Então, olha, né, a sua participação foi decisiva. O vereador Marquinhos Meirelles conseguiu, junto ao deputado estadual Paulo, né, o doutor Paulinho, o doutor Paulo, também uma interferência muito importante no Estado, no Hemominas, para que o governador Romeu Zema aprovasse, né? E também o apoio dos nossos deputados, sempre presente o deputado Dalmo e o deputado Bilac Pinto. Então, veja, e também uma liberdade muito grande e acompanhou dia a dia que o prefeito Christian sempre faz com a saúde, dando muita liberdade para a gente buscar as coisas boas para Itajubá. O resultado foi que 9 de dezembro nós fomos lá, né, Melo? Eu, você, o Christian, o Marquinho, o vereador Silvio e vários itajubenses, e começamos essa doação. A gente teve o privilégio ali de ser a primeira turma, né, a doar sangue, e de lá para cá só está crescendo, só está melhorando. Não paramos nenhuma quinta, todas as quintas. Fizemos no dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal. Fizemos dia 30 de dezembro, às vésperas do Ano Novo. Então é um grande sucesso e a conquista de um sonho que cada um de nós colocou ali uma marca, né? Tão importante para Itajubá. Para quem não acompanha de perto, até então, para doar sangue, a gente tinha que ir até Pouso Alegre. Agora não, agora podemos fazer doação aqui em Itajubá. E você, nosso ouvinte, que ainda não teve a oportunidade de doar sangue, fica aqui o conselho de alguém que fez isso pela primeira vez. Doutor Nilo viu lá como eu tinha medo de fazer isso. Estou aqui compartilhando com todos como eu tinha receio de fazer isso, medo da agulha, da injeção.
fiz, não senti dor nenhuma, a doutora ali estava certa, ela falou, Melo, você não vai sentir dor, você vai ver, e realmente a gente se sente muito especial depois que realiza a doação. Então, aqui é um testemunho de quem fez isso pela primeira vez, venceu seus medos, venceu a insegurança que tinha e acabou participando da doação. Que bom que você gostou, Melo. Já está agendado para a primeira semana de março. É a primeira de várias, pode ter certeza, porque a gente é uma sensação de ser útil, de fazer parte de algo maior que realmente não dá para descrever. 2 últimos assuntos, doutor Nilo, oncologia e UPA. Itajubá comporta uma UPA, ajuda, atrapalha, e a oncologia em que pé está? Acho que são 2 assuntos que a gente pode encerrar nossos últimos 5 minutos, esses 2 assuntos muito importantes para a cidade. Melo. A oncologia, né, através da atitude que a prefeitura tomou, a parceria com o hospital, a gente pôs para funcionar a oncologia aqui de uma forma gratuita para a população. Não é o SUS, porque não está sendo bancado pelo SUS, mas está sendo bancado pela Prefeitura de Itajubá, né? Que já tinha Oncominas no hospital, que atendia particular e convênio. Desde 8 de setembro, nós tivemos o prazer, a honra, cumprindo o nosso primeiro ponto do plano de governo, que é o Centro Oncológico gratuito para Itajubá. De lá para cá, Melo, é um número que eu vou dar que nos dá uma alegria e uma tristeza. Setembro, para agora, para janeiro, nós temos 80 pacientes em novos tratamentos. Por um lado, são 80 famílias que podem ficar no conforto, aqui no aconchego do seu lar, tratando seus pacientes. Essa é a notícia maravilhosa. Agora, a notícia triste é que o câncer evolui, né? Ele cresce os números muito rápido. É muita gente em tão pouco tempo tendo o diagnóstico de câncer. E seguimos firmes lá em Brasília, né, trabalhando e no governo estadual para que a gente consiga habilitação pelo SUS do nosso serviço de oncologia. Então, sobre a oncologia, sendo rápido, né, mas efetivo, é isso que está. Isso nos dá muito orgulho da gente ter iniciado, no primeiro ano de mandato ainda, um plano de governo tão arrojado quanto é a oncologia. Doutor Nilo, é uma grande responsabilidade, nós que já passamos por um caso na família de câncer, a gente sabe como a família toda toda sofre com isso, tanto o paciente, é um tratamento muito desgastante, e a família toda sofre. Itajubá tem isso realmente, números muito altos em pacientes oncológicos. A luta é antiga e é um sonho que eu tenho certeza que em breve nós vamos realizar, de ter esse tratamento definitivamente reconhecido pelo Ministério da Saúde, para que possa ser realizado na íntegra aqui na cidade. O passo que foi dado ano passado, acho que é histórico, né? Já temos pacientes realizando seu tratamento aqui, como o senhor mesmo falou, e seguimos aí na luta para que isso aconteça em definitivo via SUS, via Ministério da Saúde. Se Deus quiser, né? A gente unindo forças, né? Vocês sempre, Tenente Melo, sempre nos apoiando em todo tipo de pedido, né? Que é para o bem, que é para a população de Itajubá. Então eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir. Eu acho que a grande questão é a responsabilidade no tratamento de questões tão delicadas. Sim. Tem gente que usa o problema de saúde das pessoas politicamente, para promoção política. A gente vê isso com muita frequência, infelizmente. Exatamente. Não é o caso, a gente vê a postura muito respeitosa e muito técnica da equipe da prefeitura na sua pessoa. E UPA, doutor Nilo? Exatamente. A sua análise, como é que uma UPA atenderia Itajubá? A UPA, né, ela sempre é vendida no Brasil inteiro como uma solução de todos os problemas da urgência, sabe, Melo? E aí me preocupa porque, de novo, a gente usa a ciência. Tem que ter UPA em Itajubá. Então tem 5 anos que eu estudo UPA, desde que eu entrei na Secretaria de Saúde. E já visitei várias. E o que acontece? Se a gente pegar lá no Ministério, eu peguei esse número do Ministério, mais de 50% das UPAs que foram habilitadas nos últimos 20 anos, elas não estão funcionando. Mas aí tá errado, não tá? Então tem UPA que virou asilo, tem UPA que virou UBS, a construção da UPA é 3, 5 milhões, é muito cara. Por quê? A UPA, ela é extremamente dispendiosa para o município, e o que o governo federal e estadual dá é muito pouco. Então, ela é complicada, muitas vezes ela pode ser um presente grego. Não afastamos, continuamos estudando. O que nós estamos fazendo? Também cumprindo o nosso plano de governo, a gente acredita que, qual que é o problema de todo pronto-socorro?
que ele atende 70%, 80% de quem não deveria estar lá. Aí torna-se demorado. Agora, quando é grave, é urgente, não demora. Pode perguntar para qualquer pessoa que chegou no pronto-socorro do hospital com uma situação realmente grave. Agora, se chegar com uma febrinha, com uma dor de barriga, entra no protocolo de Manchester. Você ganha uma ficha azul e aí você vai esperar. Se naquele dia ainda, por azar seu, você tem facada, você tem lá entrando infarto, tiro, acidente, politraumatismo, com acidente envolvendo 5, 10 pessoas, esses têm prioridade. Aí essas fichas azuis vão ficando, é onde o pessoal reclama. Pensando nisso, a gente colocou no plano de governo que a gente iria fazer 5 unidades espalhadas pela cidade, 5 BSs, que iriam atender até as 10 horas da noite. Graças a Deus conseguimos cumprir em novembro do ano passado. Então, estamos tendo um resultado muito bom. Mas essa conversa da UPA a gente tem que voltar, porque eu faço tudo baseado na ciência. Então, vamos experimentar. Se der resultado, bem. Se não der, nós podemos sim pensar na UPA, mas lembrando que a UPA não é fácil de fazer gestão e dá errado na maioria dos lugares que implantou. Eu costumo dizer que a UPA é ótima para tirar foto quando inaugura. Exatamente. Então, politicamente, ela é muito usada no país para isso. Constrói o prédio bonito, tira foto e promove. Mas depois fecha as portas. E muitas nem abrem. Exatamente. Muitas nem abrem as portas. Doutor Nilo, o tempo aqui já esgotou. O Willer já está olhando com cara feia para mim ali. Obrigado pela sua presença. O senhor vai voltar aqui, porque saúde é um assunto que não se esgota. Tem uma pergunta aqui do Amauri, que ele mandou para nós, né, foge um pouquinho da área de saúde, mas interessante colocar aqui no Amauri. Ele pergunta sobre Parque Científico e Tecnológico, se há previsão das obras iniciarem lá, e também sobre a questão da concessão da BR-459. Não sei se o nosso ouvinte está acompanhando isso, mas é um projeto do governo do estado, a BR-459, ser privatizada. Vamos usar o termo que todo mundo conhece. Ser privatizada. Dia 15 de março está marcada a licitação para os interessados que querem aí fazer a gestão da BR-459. Neste sentido, hoje, às 14h30, Mauri, eu e o prefeito Christian participaremos de uma conferência online com a equipe do governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para tratar da inclusão do nosso trecho, Itajubá, fronteira com São Paulo, também dentro da concessão. Então, a Mauri está por dentro do assunto, o ouvinte não está muito por dentro, não se preocupe. Quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Jovem FM, nós vamos receber aqui o prefeito Christian e vamos falar sobre esse assunto também, a concessão da BR-459. E o prefeito Christian estará aqui e vamos perguntar para ele também do buraco da Varginha. E esse buraco da Varginha, vai fechar ou não vai? Vai ficar aberto por mais quanto tempo? É uma das muitas perguntas que faremos ao nosso prefeito na semana que vem. O buraco da Varginha eu posso adiantar. Opa, pois é o vice-prefeito agora. Esquece a Secretaria de Saúde. Já iniciaram as obras lá e o que é interessante, pela empresa que fez, porque essa obra estava na garantia. Então, muitas vezes a gente quer que o buraco seja tapado no dia, nós também queremos. Mas nós temos que seguir, o Melo. Você tem uma experiência grande administrativa, né, dentro da prefeitura, você sabe. O que aconteceria se o Christian tivesse tapado aquele buraco no outro dia? Com recurso próprio da prefeitura. Com recurso próprio da prefeitura, sem antes notificar a empresa. Então, nós fizemos todo o trâmite e agora a empresa respondeu, colocou as máquinas lá ontem e hoje já iniciou o fechamento do buraco, fazer toda a obra que é necessária, tem manilhas que cederam e tudo mais. Então a manchete é essa. E a semana que vem o prefeito Christian explica tintim por tintim isso. E o Parque Científico e Tecnológico, a Mauri perguntou, é o seguinte: o ano passado foi a todo vapor as obras, abrimos, conseguimos aterrar lá os terrenos e a ExMobil deve se instalar ainda esse ano e o LNA também vai começar suas obras ainda esse ano. Então, o Parque Científico e Tecnológico é uma realidade em Itajubá. LNA, inclusive, que é muito bonita a nova sede que está projetada para ser construída ali naquela estrutura. Que bom, o vice-prefeito estava aqui e já respondeu no ar as duas perguntas aí. Mas, de fato, a questão do buraco da Varginha lá, um transtorno muito grande para todos nós, mas tinha essa questão que estava na garantia a obra, a empresa precisava vir e arcar com os custos da obra. Então, as máquinas estão lá? Exatamente, já estão fazendo.
Graças a Deus. Aí sim, se ela não fizesse depois da gente notificar e terminado o prazo, a gente já tinha avisado que a gente ia fazer, mas aí ia acionar judicialmente abrir um processo administrativo. Doutor Nilo, mais uma vez, obrigado. Willer, muito obrigado pelo suporte aí. A você, nosso ouvinte, que prazer poder estar com você aqui no Café das 9, na Jovem FM. A partir de agora, toda quarta-feira, temos esse encontro marcado aqui com você. Um grande prazer. Deus abençoe a todos nós aí ao longo do ano 2022. Temos muito trabalho pela frente e agora mais um canal à disposição diretamente com você, nosso ouvinte. Uma boa quarta-feira a todos e até a próxima, se Deus quiser.